Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, darai decai, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Igreja, repete comigo assim: pela fé, pela graça e pelo Espírito Santo que me foi dado. Você crê no que você acabou de falar? Você está justificado pela fé de um dia ter vindo aqui nesse altar, ter confessado a Jesus. Não é porque o homem te trouxe, não é porque você decidiu vir aqui para dar uma passeadinha, afinal de contas não tinha nada para fazer, mas pela fé. Eu não posso, eu não consigo, eu andei errante até hoje, mas eu vim nesse altar para dizer: Jesus, toma as rédeas da minha vida, pela fé. Pela fé você veio aqui e reconheceu que com as tuas forças você não faz nada, que com a tua mão você não faz nada. Pela fé a gente reconhece que o homem não pode fazer aquilo que Deus pode, que a medicina não pode operar na nossa vida da maneira como Deus pode. Mas quando você vem nesse altar, você fala assim: Pai, eu me lanço aos teus pés, porque tu és tudo que eu preciso para viver. Pela fé você é justificado, pela fé os teus pecados estão perdoados, porque a palavra de Deus vem nos dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas eis que em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que pela fé nele cresce, não viesse a perecer, mas tivesse a vida eterna. Manjou palavra facinho, né? Todo mundo ouve essa palavra, mas é uma palavra que precisa cravar no meu e no teu coração hoje. Você precisa sair de hoje com essa palavra cravada no teu peito e entender que você pode fazer a força que você quiser, que você pode lutar com todas as tuas forças. Não é mérito estar aqui, não é por força que você está aqui, é por graça, é pelo sangue de Jesus, é pelo amor dele derramado naquela cruz. Irmã Jô, pela graça, pela fé e o Espírito Santo, eu vou ao Pai, mas ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo do Senhor. E se passaram 50 dias, justamente na festa de Pentecostes, porque muito fala assim, Atos 2 aconteceu no dia específico, o nome do dia foi dia dos Pentecostes. Não, Pentecoste, a festa já existia no meio do povo. Essa festa já existia, mas foi exatamente 50 dias após a crucificação, o Cordeiro de Deus, o único que pode tirar o pecado do mundo, porque a festa lá era oferecido cordeiros, mais cordeiros, a cada festa do Pentecoste mais sacrifício, mas nenhum sacrifício foi suficientemente capaz de apagar o pecado da humanidade. Quando Jesus veio a esse mundo, ele tirou os seus calçados, ele tirou os seus pés. Se as crianças quiserem ficar, não tem problema, viu, irmã? Se as crianças quiserem ficar, não tem problema. Ele tirou os seus calçados, empoeirou os seus calçados no meio de nós. Ele manchou as suas vestes por causa do meu e do teu pecado. Ah, Deus, eu não podia, você não podia. Nós não poderíamos acrescentar à nossa vida 1 centímetro. O salmista Davi diz assim: Senhor, tu me sondas, tu me conhece, Senhor, me teceu desde o ventre da minha mãe de um modo tão terrível. Eu fui formado, mas o Senhor me amou. Ei, aquele que te sonda, aquele que te guarda, aquele que hoje está te envolvendo com o
aqui te dizendo: filho, eu não sei o que está pesando na tua alma, eu não sei o que está pesando no teu coração, mas eu vim te mostrar o meu amor através da minha filha. Dizer que não importa por onde você passou, não importa o que você fez, o meu amor está derramado sobre a tua vida. Porque marcado, irmã Jô, justificados pela fé. Eu acho tão interessante que o apóstolo Paulo, pensa num homem, eu amo estudar Paulo, mas muitas vezes a gente fala: eu me espelho em Paulo. Se a gente fosse se espelhar em Paulo, muitos de nós não estaríamos nesses altares pregando. Um homem que perseguiu o povo de Deus, que a caminho de Damasco enxergou uma luz, para que ele entendesse que a sabedoria que ele tinha era trapo de imundícia. Porque quando a gente vem para a presença de Deus, a gente vem cheio de convicções, a gente vem cheio de eu. Só que todo mundo aqui teve um encontro no caminho de Damasco com Jesus, e entendeu que a sua sabedoria e a sua força não era nada diante de Deus. Então Jesus encontrou ele e disse assim: Saulo, por que tu me persegue? E ele não entendeu. Quem é que eu estou perseguindo? Você está perseguindo o meu povo, então você está me perseguindo. Você entendeu que você é marcado? E que quem se levanta contra você, seja enfermidade, seja guerra espiritual, está se levantando contra o próprio Deus? Você entende que a palavra ao contrária, que essa acusação, o acusador das nossas almas que fica soprando no teu ouvido, ele está se levantando não contra a tua vida, mas contra aquele que te fortalece todo dia para se levantar e se responsabiliza pela tua vida. Irmã Jô, marcado, Paulo foi marcado pela luz. E eu e você fomos marcados quando? A gente foi marcado lá em Gênesis. Manjou, isso é heresia, não é não? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A tudo Deus diz: faça, haja. Mas eu e você foi com uma riqueza de detalhes. E quando ele diz façamos, o nosso Redentor já estava na criação. A redenção já estava lá na criação, porque o Senhor Jesus já sabia que eu e você não ia suportar, que nós não ia suportar a dor, que nós não íamos suportar as lutas. Mas eis que a esperança está desde a eternidade, pela minha e pela tua vida. E eu comecei a estudar essa palavra no passado, por causa de uma degeneração óssea. Eu queria entender o processo, eu queria saber como eram formados os ossos, por que eu estava com aquele problema. E estudando a ciência, eu comecei a me confundir. Eu falei: meu Deus, como pode às vezes existir cientista e médico ateu depois do que eu descobri aqui? Porque eles mesmos sabem. Quando o Senhor disse façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Ele colocou a marca dele em nós. Só que essa marca, Ele colocou uma marca espiritual, o sangue do Cordeiro que tira todo o pecado do mundo já estava sendo colocado em mim e em você, para que quando o inimigo viesse me acusar e te acusar, o Senhor Jesus fala: está justificado, está justificada. Mas se o homem tivesse que estudar a ciência, ele também veria a marca. Porque a ciência, ela não é a distinção da criação. É o homem que quer diferenciar a criação. Mas Deus é o mesmo que criou a alma, o espírito também criou o físico. Porque Davi falava: o Senhor foi tecendo. Sabe, quando o Senhor foi me entretecendo ali, cada órgão, cada tecido, cada conjuntura, Ele diz até de articulação na palavra dEle. Ele estava falando: quando os homens começarem a estudar demais, eles vão ter que me enxergar, porque na minha palavra não há sombra nem variação. E estudando eu descobri algo, e os irmãos podem procurar, você vai achar, isso não é heresia. Eu comecei a me questionar: Senhor, como os órgãos nossos param no corpo? Como é que o intestino para no lugar? Como é que o coração para no lugar? Se a gente pular... E eu pensei: aos ossos. Eu falei: então eu estou ferrado.
Porque degenerando desse jeito, a hora que acabar aqui, vai escorregar fígado, rim. Vai virar o quê? E eu descobri que cada órgão nosso, Salmo 139, o Senhor foi tecendo cada órgão meu. Quando Ele foi tecer cada órgão, Ele colocou uma molécula em cada órgão. Ele foi tecendo, Ele foi desenhando ali. Aí Ele falou assim, ó, você vai ficar aqui. Pulmão, você vai ficar aqui. Coração, você vai ficar aqui. Um respira o fôlego de vida e o outro bate e suspira pela minha presença. Aquilo que está ruim vai descer para o intestino, mas intestino, você vai ficar todo enroladinho aí, é ordem minha, fica quietinho aí. Você pode pular, pode fazer o que quiser, mas você não vai cair. Eu faço uma dinâmica com as crianças, mas não vou fazer com vocês não. Mas se você pular aí, não vai cair nada. Não vai entrar em colapso. Agora, se os órgãos que estão dentro de você, o Senhor deu ordem para que uma molécula colocasse cada coisa no seu lugar, para que não viesse cair, você acha mesmo que o Senhor não tem controle da tua vida? Você acha mesmo que o Senhor não está cuidando dessa situação? Você acha mesmo que Deus não tem o controle da tua história? O nome dessa molécula é laminina. A molécula que reveste todos os nossos órgãos. Pode marcar aí, pode estudar. Pode ir lá na ciência procurar. Porque o cientista pode falar o que for, mas ele não pode negar a existência do nosso Criador. Ele não pode negar a minha e a tua existência com o DNA de Cristo. Essa molécula que segura cada órgão no lugar, ela tem o formato da marca que Deus deixou no nosso coração. É a mesma marca que Ele deixou no nosso corpo físico, para que ninguém viesse se confundir. E essa marca, essa molécula tem esse formato. A molécula que segura, que não deixa cair a minha e a tua estrutura física, ela tem o formato de uma cruz. Ei, se o teu corpo físico está marcado pela redenção, o que você acha que o meu Deus e o teu Deus não pode fazer? Está faltando esperança aí? Você ainda precisa de mais alguma coisa para acreditar que Ele já tem uma história marcada e que não importa o que você faça, Ele está contigo, Ele está te segurando. O mesmo Deus que segura o teu corpo está tomando conta dessa situação. O mesmo Deus que desenhou e deu ordem ao mar, ô mar, até aqui. Daqui para diante você não vai. O Deus que deu ordem para dizer, coração, você fica no peito. Para o meu filho sentir o pulsar da minha presença. Ei, pulmão, fica quietinho aí no lugar. Que é para você sentir o fôlego do Espírito entrando dentro de você. A brisa suave do Espírito Santo envolver a igreja. Aquele calor que dá na nossa alma. Ah, Jesus, mexe com o nosso físico também. Porque você pode ver que quando a pessoa está deprimida, o corpo sente. Você pode ver que a depressão nada mais é do que a falta de esperança. Só que essa falta de esperança não é algo só mental, tadinha, ela está fazendo o corpo mole. Deus, Ele te entende tanto, que Ele deixou vários exemplos. Elias se angustiou, entrou dentro da caverna. Davi se angustiou e entrou dentro da caverna. Arabacidecai. O Senhor guardou ele dentro da caverna, mas não impediu que ele sentisse angústia tremenda. Só que há uma palavra, uma promessa, a esperança renascia. Ei, você pode sofrer, mas não precisa permanecer assim. Basta uma palavra, você tomar posse, e a chama da presença do Espírito Santo de Deus renova a tua esperança. Te traz a lume novamente a chama do poder e do Espírito Santo de Deus. Sarai, decai. Ei, mas teve um que ele se angustiou de um modo tão tremendo, que se eu e você se angustiasse dessa forma, não sobreviveríamos. Ele subiu ao monte e falou: Pedro, Tiago e João, ficai aqui, vigiai e orai para que não entreis em tentação. E lá no Getsêmani, Monte das Oliveiras, e não era porque tinha muitas azeitonas. Monte das Oliveiras era lugar de prensa, mas ele foi moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras dele, eu e você fomos sarados. Através do Senhor ser moído. Porque muitos falam, ele foi moído naquela cruz. Mas lá naquele monte, ele começou a sentir a tua angústia que está aqui hoje. Sabe essa angústia? Ela não é tua. Jesus já sentiu lá no monte. Ei, vinde vocês, a mim que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Eu tenho um antídoto. Já foi lá naquela cruz, já morri por você. Você não precisa se sentir assim. Reacenda a chama da esperança vinda do trono de Deus, porque ele foi moído por você. E quando ele foi sendo exprimido e o diabo achou que tinha vencido, foi lá naquele monte, não foi na cruz. Foi no monte que ele começou a ter algo que, se nós tivéssemos, não aguentaríamos. O nome disso é hermatitrose. Angústia profunda, sofrimento profundo, dor profunda. Sabe por que ele fez isso? Pedro, Tiago e João, fica aqui. Não é porque vocês não vão aguentar a luta que vocês vão viver. Não, eu estou indo lá por Pedro, Tiago, João, Dulcineia, Joyce, Lúcia, Gessi, Pedro, Tiago, João, Maria, Antônio, Casimiro, Igreja Assembleia de Deus, Belém de Casa Branca. Eu estou indo lá por causa deles. Eu estou morrendo ali por causa deles. E ele disse, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Eu fico imaginando o cálice, era o sangue dele, sim. Mas no cálice também tem unção. Porque no meio da prensa você extrai o melhor azeite. Deus. Olha o azeite de novo, Gessi. Decai. Ele foi sendo exprimido naquele monte. E conforme ele foi sendo exprimido, ele deixou a unção de alegria para mim e você hoje. Ele te ungiu. A unção que cura. A unção que quebra jugo. A unção que restaura, que liberta, que transforma. E mais uma vez ele começou, eu não vou desistir daquele povo. Eu não vou desistir. E a palavra relata que ele começou a suar. Suor e sangue. Porque a agonia nos faz transpirar. Mas a angústia profunda, tem que ser profunda. É raro acontecer. Mas pequenos vasos se rompem. Você acha que você não está suportando essa angústia, essa dor? Só que Jesus estava sangrando no Monte das Oliveiras. Enquanto a prensa passava, enquanto o meu e o teu pecado espremia Jesus. Ele estava derramando o seu sangue que nos purifica de todo o pecado. E no meio daquele suor, o seu azeite. O azeite da unção, sim. Mas também o azeite que alimenta. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele fala, eu sou o pão da vida. O pão que desce do céu estava sendo moído ali naquele monte. O pão que alimenta a tua alma. Que te fortalece. Você acorda e fala, eu não vou conseguir. E são 9 horas da noite e você está de pé ainda. Ainda há esperança. Ainda existe esperança, porque o pão que desce do céu tem te sustentado todo dia. Não tem faltado pão, não tem faltado palavra para te levantar. Não tem faltado alimento para te pôr de pé todo dia. Irmã Jô, decai. E mais um pouquinho ele foi orando, porque a palavra diz que ele desceu 3 vezes. Quando ele subiu a primeira vez, foi unção. Ele olhou, Pedro, Tiago e João, não pudeste vigiar. Está faltando o alimento para eles, força. Vamos lá mais um pouquinho. E agonia, e pressão, o pão. Pedro, Tiago e João. Tem que voltar. Oh Deus. Perdoa eles, Pai, fortalece eles. Unção que quebra o jugo. Pão que alimenta. Combustível. É isso. Combustível para continuar na caminhada. Para permanecer com as lamparinas acesas. Ei, não deixa a chama do Espírito Santo de Deus se apagar no meio das lutas. Não deixa a chama do Espírito Santo ser apagada pela desesperança. Não deixa a chama do Espírito Santo, esse combustível que desce do céu,
deixar que você venha se desfalecer. Lembra das 10 virgens de Apocalipse? O alimento estava faltando. Estava faltando combustível. Estava faltando a presença. Se Jesus voltar hoje, como é que está a lamparina da tua alma? Como é que está o teu coração? Está cheio de azeite? Você ainda sente a presença de Deus arder no teu coração? Quando você dobra o teu joelho, você fala, Pai, e o silêncio toma conta. Não tem palavra. Aí o Senhor diz assim, mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. E o teu choro é uma frase que o Pai quer escutar. Ele entende o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde Ele está. Por isso eu sei que pode não ter palavras, mas a tua lágrima, o Espírito Santo colherá. Não deixa a chama que seja uma lágrima. Derrama, mas não para o homem, não deixa cair no chão. Leva para aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Irmã Jô, acabou a prensa no Getsêmani? Não acabou. Jesus lá já não tinha mais nada, moído. E ainda ia passar pela crucificação. Ele se esvaziou, toda a sua glória, tudo. Ele se esvaziou. Mas o Senhor falou assim, mais um pouquinho, pega essa tua entrega, vamos colocar mais uma vez na prensa. Era resíduo do meu e do teu pecado. Era resíduo das tuas incertezas que você está vivendo hoje, porque Ele sabia que somente a unção que quebra o jugo, que o pão que desce do céu, que o combustível ia chegar nessa época em que o Senhor Jesus estava voltando, porque o Senhor, Ele vem, e Ele vem buscar uma igreja preparada, uma igreja de boas obras, uma igreja de amor não fingido, porque o apóstolo Paulo mesmo diz, o amor seja não fingido, mas aí eu sei que no final do tempo o amor de muitos se esfriaria, mas eu vou para a prensa mais uma vez, para que esse resíduo, para que essa frieza espiritual não venha tomar conta de todos, mas aqueles que permanecer na minha presença, que insistir, que não tiver palavra, mas ainda com lágrimas, continuar clamando o meu nome. Esse resíduo é o sabão do lavandeiro, que purifica de todo pecado. Esse sabão que lava a tua alma hoje, que te purifica de todo pecado e de todo peso. Então, além de todos os azeites, hoje Ele disse, eu vou lavar a alma de muita gente naquele lugar.